Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, professora. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, Leandra. Boa tarde, Natália, né? Sejam bem-vindas aí. Deixa eu ver aqui. Ok. Bom, satisfação, né? A gente está encontrando de novo. Eu acho que já está no horário, né? 2 horas, sim. Não sei se vai chegar mais alguém, mas nós vamos conversando aqui um pouquinho. Como que estão as coisas aí? Elas estão tranquilas esse final de trimestre, né? Então, essa semana, mais essa semana e a próxima, e aí vocês acabam, né, essa segundo trimestre, essa outra parte, aí só mais, acho que na segunda semana de janeiro, né? Tá tudo bem? Tá tranquilo? Estão todas tranquilas? Eu tô tranquila, pelo menos. Que ótimo. E a Leandra, Isabel, tá tudo bem? Isabel, Leandra? Sinceramente, preciso de um descanso. Na verdade, sim, o Leandro, acho que está todo mundo cansado, né? Cansado, eu acho que não tem como, a gente vai ficando. Mas o importante é que vocês chegaram até aqui, né? Tem gente que parou no meio do caminho, tem vários alunos que desistiram, alguns porque pensaram que isso ia passar e logo ia voltar às aulas e tinha como recuperar, e acabou não acontecendo, né? Então, a gente chegando agora, finalizando o segundo trimestre, isso é muito bom porque é uma etapa vencida, né? Então, falta mais um trimestre para encerrar e vocês já vão começar um novo ano. Ainda não se sabe, que quase desisti também. Isabel, eu sei. Nós professores também, assim, a própria coordenação. Às vezes vocês não acham que não, mas a gente está trabalhando para caramba, porque professores, né? Além de gravar as videoaulas aqui, né? Porque você não pega simplesmente e começa a falar aqui e pronto, né? Você tem que elaborar um roteiro, organizar, aquele negócio na sala de aula que você vai falando à vontade, vocês vão perguntando e a gente vai falando, é uma coisa muito solitária, né? E nisso nós precisamos organizar as ideias e depois ainda tem a questão de editar vídeo. Editar vídeo é um sofrimento, né? Você fazer os cortes, controlar a questão do tempo, colocar uma introduçãozinha que seja, tudo isso assim, gasta muito, muito tempo. A gente está trabalhando mais no ensino remoto do que presencial. Nós não estamos indo no IF, nós não estamos tendo esse curso, mas trabalhar, nós estamos trabalhando para caramba também. E além do que vocês veem a aula, você ainda tem que lançar na plataforma, aprender a configuração de várias ferramentas ali, que para nós também não foi fácil, assim como não foi para vocês, e com certeza até hoje tem alguma coisa que vocês não dominam, igualzinho a nós, a gente está sempre aprendendo alguma coisa, né? Essa própria atividade que eu trabalhei de forca, cruzadinha, deu muito trabalho para mim conseguir formatar, assisti várias videoaulas e ainda deu problema, e tive que procurar a Miriam aí do IF, né, de Morrinhos, para poder dar um suporte, ajudar a explicar algumas coisas. Então, assim, tudo isso compromete o dia da gente todinho. Então, você fica o dia inteirinho trabalhando com a EAD, grava um dia, uns dias, né? Você nunca grava num dia, alguns dias gravando, outro dia editando, e no outro dia você fazendo a parte burocrática, que é preencher relatório, planos, né? E enviar para a coordenação. Então, tudo isso realmente toma tempo. Mas graças a Deus, estamos terminando aí, finalizando, vamos pegar uns dias, né? Não são muitos, mas eu acho que são fundamentais para a gente pegar aquela energia de volta, né? De novo, que já está assim, como se diz, estava um sol, agora está bem fraquinha, né? Está bem lua, né? Aquela luz bem fraca, mas tem. E aí, quando a gente terminar esse períodozinho de descanso, a gente vai voltar como o sol novamente, firme, forte, brilhando, e querendo finalizar mais essa etapa aí, que é o ano, né? Bom, é bom Isabel não ser doida mesmo, né, Natália? Não desistir. Porque é uma situação que está acontecendo para todo mundo. É no Brasil, é no mundo, né? Então, não sei se vocês viram, teve escolas lá que voltaram às aulas presenciais, aqui no Brasil também, em Brasília, Amazônia, próprio São Paulo. Aí começou a contaminação, pararam tudo, né? Então fica muito mais, né, chato, porque você cria uma expectativa, volta, chega lá, não, vamos interromper de novo.
E acho que da forma que fez foi a mais segura para vocês, para a família de vocês, para nós, professores também, que temos mais idade, né, que vocês e também corremos mais risco que vocês. Quem corre mais risco é a família. Se bem que isso é uma reportagem, não sei se vocês viram na UOL, na Globo, na UOL, tudo estava lá, uma jovem de 17 anos, né, muitos do terceiro ano estão com 17 anos, não sei no segundo se tem alguém, mas de 17 anos teve Covid, quando pensou que estava tudo bem, de repente deu um piripaque, os sintomas voltaram muito intensos e ela morreu, né? Então, na verdade, todo mundo corre risco, né? Mas... E é isso aí, a gente termina um ano aí seguros, graças a Deus, firme e forme. É melhor a gente terminar online, né, do que não terminar, né? Melhor a gente terminar vivo do que não terminar só para ter presencial, né? Vou não, como se diz a frase, já passei muita raiva para sair sem esse diploma, verdade. Pode não, às vezes a gente passa muita coisa e jogar tudo fora para começar de novo, não compensa. Bom, eu vou compartilhar a nossa tela, né, já são 2 e pouquinho, acho que não vai chegar mais ninguém. Então, somos nós, os abençoados. O Diego está aqui, ó. Diego, eu já ia falar que era só as meninas, né? Ainda bem que você apareceu aqui para implementar esse grupo. Você é o bendito fruto, né, dessa nossa videoaula aqui, tá? Ai, ai. Se eu morrer sem terminar pelo menos o terceiro ano, eu volto à vida, viu? É bom, terceiro ano é ótimo, né? Terceiro ano é cansativo, porque é muita coisa, mas é um ano maravilhoso e marcante na vida de vocês, e vocês vão fazer presencial, que é o melhor. Bom, beleza, coloca o nome de vocês no chat aqui presente, né, para ficar registrado, por favor. Meus 4 aqui integrantes, né, dessa aula aqui. Chegou a Débora agora, né, então coloca o nome e presença aí no chat para garantir, né, a presença de vocês lá, tá? Eu vou compartilhar a nossa telinha. O Moodle eu abri agora, estava funcionando bem, né? Estão vendo a minha tela? Sim, né? Sim? Estão vendo? Sim. Beleza. Então, vou aqui passar, né, que é acadêmico, nossa salinha, né, do segundo TIA, né? Estava faltando o TIA para a gente passar esse conteúdo. Então, ó, tá ficando tudo coloridinho aqui, as abas, tá até bonitinho, né? Bom, o rosinha foi a aula de sábado, e agora esse aqui, ó, o módulo, eu não troquei aqui, é o módulo 7, né? Então, 6, 5, 6, 7, né? 7. Nesse módulo, né, que de hoje, né, basicamente também vão ser 5 aulas, e agora nós vamos ver morfologia e histologia das angiospermas. Na aula uma aula antes da de sábado, nós vimos briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Sábado nós focamos basicamente na flor da angiosperma, porque é um tópico muito, muito importante que vocês têm que dominar. E aí agora, nesse módulo sétimo, no sétimo módulo aqui, nós vamos ver um pouquinho de morfologia e histologia, de alguns órgãos que nós ainda não falamos, né? Então, coloquei um desenho de uma plantinha aqui, porque ela já representa tudo que nós vamos falar, né? Deixa eu ver aqui, tem alguém ao Caio. Ela representa tudo que nós vamos falar nesse módulo, né? Então, nós vamos falar de órgãos vegetais. Então, a folha, nós vamos falar. Fruto não ficou para esse módulo, porque ia ficar muito longo, muita coisa. Aí eu vou deixar para o próximo, para a gente encerrar em reino plant. Aí fica fruto, pseudofrutos e outras informações aí que vão aparecer. Flor, nós vimos na aula de sábado, já deixei separado, era um tópico, né, maior, né, então deixei ele separadinho lá. Aí, caule nós vamos abordar agora e raiz. Então, folha, caule e raiz vão ser os assuntos desse nosso módulo. E para isso, a gente vai falar um pouquinho de tecidos, né? Os tecidos meristemáticos, tecidos permanentes. Depois a gente parte para a estrutura da raiz, a estrutura e tipos de caule e funções das folhas, né? Aqui um roteirinho, né? O que nós precisamos fazer para cumprir esse módulo. A carta de navegação, que ainda ficou, acho que eu não coloquei, que vou colocar, tá?
um momento síncrono, que é essa aula, que eu vou também passar para o YouTube, depois coloco aqui, então não é de imediato, porque tem que esperar o YouTube processar, depois eu pegar o link e anexar. Assistir as videoaulas 1 a 4, né, então eu coloquei basicamente 4 vídeos, né, gravei 4 vídeos aí para vocês poderem ver, e fazer atividade 1 e 2, né, valendo 10 pontos, 5 pontos cada uma delas. Os dados do nosso momento síncrono de hoje, e aqui vem nosso conteúdo. Eu coloquei o PDF do livro didático relacionado a essa morfologia, né, e histologia, para vocês lerem, né, um pouquinho mais, às vezes vocês gostam não é nem às vezes, é importante, né, vocês darem uma lida no material escrito também, porque eu falo algumas coisas, mas outras podem passar desapercebidas, e se você lê e assiste a videoaula, é muito mais fácil do seu cérebro registrar informação. Então, você tem 2 instrumentos, aí, 2 formas de trabalhar diferente para aprender. E essas 2 juntas, né, elas podem ajudar você nesse processo. Depois, eu coloquei aqui, chegou mais alguém? Henrique. Ok, o pessoal que chegou, Caio, seja bem-vinda, bem-vindo, tá? Quem que é o outro? O Henrique, seja bem-vindo também. Coloca o nome no chat aqui presente para mim, tá? Então, olha, esse livro aqui, Complementar, é um outro material que eu coloquei, porque ele explica o conteúdo também com alguns outros, né, detalhes, né, diferente do de vocês. Então, do de vocês tem uma forma de abordar, esse aqui tem outro. E aí fica 2 materiais para vocês verem, né, dar uma avaliada e tirar anotações. E vocês podem tirar anotações da videoaula, do livro didático e desse outro livro aqui, Complementar. Tudo para implementar esse assunto, né, e fazer com que vocês façam um bom resumo, uma boa anotação aí para as provas que virão. E aqui, nossas videoaulas, né, então, primeiro aqui, a parte 1, Morfologia e Histologia Vegetal. Deixa eu colocar ele aqui. Olá, seja bem-vindo à nossa som aqui. Então, olha, aqui nessa vídeo, eita, peraí, deixa eu aumentar aqui. Então, olha, nessa videoaula aqui, a gente vai falar um pouquinho a palavrinha mágica, organologia vegetal. Logia, estudo, órgãos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dos órgãos dos vegetais, e se nós vamos falar de órgãos, é importante falar de tecidos. Quando vocês fizeram o primeiro ano, não sei com qual professor foi que vocês fizeram o primeiro ano, mas, naquele momento, vocês falaram em citologia, né, estudo das células, vocês falaram célula animal, célula vegetal, e depois que falou bastante sobre esse assunto, vocês pularam para tecidos. Tecido ósseo, tecido cartilaginoso, tecido sanguíneo, tecido adiposo, né, tecido conjuntivo. Então, vocês abordaram uma série de tecidos, só que foram tecidos animais. E como faz essa separação? Muitas das vezes os alunos carregam essa pergunta. Então, só os animais têm tecidos, vegetais não têm, por isso que não fala? Na verdade, não. Alguns autores separaram os tecidos vegetais e colocaram em outro momento. Então, no caso de vocês, o autor, no livro do primeiro ano, ele fala do tecidos animais, né? E depois ele vai para citologia, aí vem histologia, né? Depois ele vai falar de embriologia e tal. Então, o que a Vivian, né, Linhares faz? Ela pega e fala essa parte de animais lá no primeiro ano, e quando chega no segundo, quando nós vamos falar do reino plante, ela joga a parte de tecidos vegetais no reino plante. Então, o que vai acontecer agora é que nós vamos falar dos tecidos. Tem pessoas que se perguntam, mas como assim? Planta tem tecido? Planta tem órgão? Planta tem sangue? Tem veia, né? Uma série de questionamentos aí. Então, eu digo para vocês, a planta tem tecido, e esse é o tópico aqui desse assunto, né? Então, nós vamos falar de tecidos meristemáticos, tecidos permanentes, que são os tecidos dos vegetais, que recebem nomes diferentes do nosso, tá? E de outros animais. Os tecidos de animais têm uma forma, e os tecidos vegetais têm outra forma, estrutura externa, estrutura interna, funções, são todas diferentes. Por isso,
assim, é separado, né? Por isso que a gente aborda em outro momento, para não confundir mais a cabeça de vocês. Porque no primeiro ano, vocês já vão ver tanta informação de tecidos animais, e a autora acho que quis dar um tempo para começar a falar aqui no reino plant, porque aí vocês já estão sabendo bem o outro, e agora vem o reino plant. Então, a planta, ela tem tecidos, ela tem órgãos, né? Então, folha, caule, né? Raiz, fruto, semente, todos são órgãos de uma planta, todos são estruturas que formam uma planta. E também, por exemplo, no lugar do sangue, vocês vão ouvir falar de seiva bruta, seiva elaborada. Em vez de veias, né, e artérias, vocês vão ouvir falar de vasos condutores de seiva, né? Então, vocês vão escutar a expressão aí. Eu acho que eu falei, troquei a coisa. Os vasos condutores de seiva que funcionariam como veias e artérias é xilema e floema. Agora, o líquido que circula, né, então, dentro dos vasos, que seria tipo sangue, são as seivas, seiva elaborada e seiva bruta, tá? E aí aqui eu vou abordando, ó, parte por parte, para que vocês possam entender melhor. Então, eu começo e falo dos tecidos meristemáticos, dentro deles, tecidos de crescimento e subdivisões, aí explico, né, com detalhes isso aqui. Depois eu vou mostrando aos poucos o outro. Tecido de revestimento já faz parte dos tecidos permanentes. Então, eu abordo aqui primeiro, explico, mostro algumas ilustrações, depois eu vou para o segundo, né, e vou seguindo por... Deixa eu passar aqui. Esse aqui, ó, fazer uma perguntinha aqui, nesse momento aqui, eu quero que vocês parem, quando vocês forem assistir a videoaula, parem e tenta formular uma resposta para a pergunta que você vai fazer ali, tá? Depois você vê a resposta, tá? Só para você tentar pensar e raciocinar e depois, mesmo você não acertando, você conseguir registrar melhor essa informação que é importante. Então, eu falo tecidos de condução, tecidos de sustentação, depois tecidos de reserva e preenchimento, tecidos de secreção. Eu falo de vários tecidos vegetais que tem em diferentes partes, né, do corpo, né, desse indivíduo. E aqui no final, ó, você tem todo ele, né, todo o esqueminha completo, ó. Então, desde os tecidos meristemáticos a permanentes. Você já pega isso aqui, já anota lá no seu caderninho de observações, né, e preparação para o Enem vestibular, e deixa isso aqui pronto. Esse esqueminha aqui, ó, ele é fundamental para você conseguir registrar melhor a informação. Se você for ler esse conteúdo solto no livro, para o seu cérebro registrar a informação, já que são nomes diferentes, né, é muito mais difícil para ele se organizar. E quando nós fazemos esse esqueminha aqui, ó, já fica nítido, você não precisa ler muita coisa, você já sabe, ó. Bom, tecidos vegetais podem ser divididos em dois grandes grupos, os tecidos meristemáticos e tecidos permanentes. Dentro desse grupo, vão ter outras subdivisões. Meristemáticos só pode ser esse grupo. Tecidos permanentes podem ser todos esses grupos aqui. Então, o legal de você ter isso aqui é justamente facilitar seu estudo, porque isso aqui cai no Enem, isso aqui cai no vestibular, e é importante você, então, entender. Às vezes a gente vê falando, no Enem cai muita citologia e ecologia. Cai mesmo. Até hoje foi o que mais caiu. Mas nós não sabemos quem que vai elaborar a prova no momento que vocês forem fazer, né? Alguns vão fazer esse ano, mas a maioria tende a fazer em 2021. E aí, se você estuda só citologia e ecologia, e se os elaboradores da prova foram pessoas ligadas à área de botânica, né, serem doutores na área de botânica, pode ser que eles perguntem mais sobre esse assunto. E aí vem um problema, né? Eu só preparei para citologia e ecologia, caíram 5 questões de botânica. Só isso já faz muita diferença se você errar. Por isso, eu já coloquei aqui bonitinho para ajudar, né, você nessa parte, fazer esse esqueminha. Essa videoaula, né, é a maior, né, ela tem quase 21 minutos, 20 minutos e pouquinho, e depois a gente vai só diminuindo. Então, ó, morfologia e histologia das angiospermas, parte 2, ela tem 3 minutos, já diminuiu bastante. E aqui, ó,
eu começo a falar de raízes. Então, no slide anterior, eu quis deixar tudo junto, porque aquilo lá era tudo relacionado, depois da introdução, né, tudo era relacionado a tecidos. Eu não queria separar a parte de tecidos, então deixei tudo lá, por isso ficou um pouquinho grande. Mas, se estiver cansativo, você pausa ele, né, ou marca no seu caderno quando parou, e depois, no outro momento, você continua. Mas eu não quis separar histologia, né, da parte de organologia, órgãos, né. Então, no vídeo 2, a gente já começa a trabalhar o primeiro órgão. Então, essa planta, essa árvore aqui, ó, ela é formada por raiz, que é um órgão, caule, que é um órgão, e folhas, que são outro órgão, né? E por isso, né, a gente começa aqui por partes, para não confundir. Então, a gente começa com as raízes, e dentro dessas raízes, deixa eu pôr aqui grande, é importantíssimo, olha aqui, ó, dentro da definição tem um conjunto de palavras aqui que você tem que saber, tá? Então, geotropismo positivo, fototropismo negativo. O que é isso, professora? Isso aqui são termos importantíssimos, né? Então, se você olhar, você já tem uma dedução. Tropismo é crescimento, e gel é terra, centro de gravidade, ou seja, nós estamos falando de raízes, e essas raízes, quando tem positiva, que é a favor, elas têm um crescimento a favor da terra ou do centro de gravidade, ou seja, elas crescem para baixo. Fototropismo negativo, né? Tropismo, crescimento, foto, luz, elas, como tem a palavra negativo, significa contrário. Então, elas crescem de forma contrária à luz. Essa informaçãozinha aqui, ela é importantíssima, porque, por exemplo, no Enem de 2019, eu ministrei esse conteúdo para os meninos, né, que hoje estão no terceiro, e 2 semanas depois, eles fizeram o Enem. E teve uma pergunta usando essa expressão, acho que era fototropismo, algo assim. E a primeira coisa que eles lembraram, era muito recente, e eu falei muito sobre isso na época, justamente eles lembraram da explicação, e eles conseguiram responder. Então, eles chegaram na sala de aula, já falando, professora, nossa, aquela aula da senhora foi tão válida, né? Porque o que a senhora falou, caiu lá uma questão sobre aquilo lá, e eu acertei, porque eu lembrei. Então, são definições que parecem complicadinhas, mas, na verdade, as palavrinhas já te dizem tudo, elas explicam tudo, não precisa de você sofrer tanto, tá? É basicamente entender o sentido do positivo, negativo, né? E saber que tropismo é crescimento. As outras, né, vocês já sabem. Funções das raízes, vocês vão ver que além de puxar água e sais minerais, a raiz ela tem várias outras funções importantes para o desenvolvimento do vegetal ou até para o equilíbrio da natureza. Então, vocês vão ver aqui, então, uma série de características abordadas. E depois da gente falar disso, né, conceito e funções, vem estrutura de uma raiz. Então, nós temos aqui um desenho de uma raiz, e nesse desenho da raiz, ela está dividida por partes, né? Onde que cada uma dessas partes tem determinada função. Isso aqui é importante. Tem pessoas que acham que a raiz, ela absorve água em todo o comprimento dela. Não, qualquer parte da raiz vai absorver água. E não é bem assim, tá? Você está errado, tem diferenciações. Então, nessa figura aqui, que é uma raiz de angiospermas, tá? Então, nós estamos falando de angiospermas. É uma raiz, né, que ela tem um local específico para absorver água, não é toda ela que absorve água. E é isso que fala aqui, que vocês vão ouvir falar aqui dentro das zonas, né, zona suberosa, pelífera, lisa, meristemática, né, qual são as funções delas, tá? Isso aqui também é importante. No livro de vocês, inclusive, tem uma fotinha da raiz, não é essa, mas é uma muito parecida, né, dando um destaque para essa informação que é relevante. Passou isso, vem tipos de raiz. E esse tipo de raiz são 2 tipos, né? Um tipo de raiz são raízes da monocotiledôneas e raízes das dicotiledôneas, né? Então, as da dicotiledôneas, quando nós falamos dessas palavras sem ser a última aula, penúltima aula, nós falamos de monodicotiledônea, o tipo de raiz delas é esse aqui, axial, raiz principal, né? E tem aí suas ramificações.
Nós falamos do tipo de raiz, né, importantíssimo não, presente nas monocotiledôneas. Então, raiz fasciculada já é típico de monocotiledôneas. Então, esses são os dois tipos, mas agora a gente vai ver dentro desses tipos aí, algumas raízes que são chamadas raízes, né, aéreas, ou seja, raízes que ficam fora da terra e da água. E a primeira aqui, ó, escora ou suporte, né? Essa foto aqui, né, vocês vão ver que a partir de agora tem muitas ilustrações, tem pouco conteúdo, mais foto, né, alguns nomes e fotos. Porque a foto, basta você olhar aqui, você entende, a raiz escora ou suporte. Aí você vê esse tipo de raiz, você vai entender por quê. Se não, depois você vai ver aqui na videoaula. Raízes tabulares, né? Ó, você olha essa raiz e você já matou a charada. Tabulares porque lembra uma tábua. Olha o jeito dessa raiz, ó como ela é. Parece aquela tábua de fazer bife, né? Isso é massa, bife, né? Não é fazer, preparar o bife, né? Para amassar, né? E deixar ele prontinho aí para receber tempero, né? Então, essa raiz tabular aqui, ó, provavelmente vocês já viram aqui em Morrinhos. Mas, na época, vocês não tinham essa informação que tinha classificação. Eu falo que o legal desse conteúdo, nessa parte que nós estamos vendo, é porque tudo é aplicado na prática. E o que você está vendo aqui, quando você for sair aí num parque ecológico, ou passear em algum lugar que tem mais vegetações, né, tem um lago lá que também tem vegetação próxima, tem o parque ecológico aqui em Morrinhos, né, em Caldas tem vários outros parques, e várias cidades têm né, um local onde que tem mais vegetação. E se você for lá, a partir de agora, dessas aulas que nós estamos vendo, que vocês estão vendo, né, vocês vão perceber que o seu olhar, ele vai mudar para a natureza. Você vai começar a reparar a natureza de outra forma. Por exemplo, quando nós falamos de flores, agora você aluno, você tem condição de pegar uma flor, né, olhar ela por dentro e falar, por exemplo, para sua mãe, para seu pai, para seu irmão, tio, tia, nossa, aqui é uma flor hermafrodita, né, engasguei aqui o desse. Então, por quê? Ué, por que você está falando isso? Porque aqui, ó, eu estou vendo os estames, estou vendo os carpelos, ou seja, a parte masculina e feminina, né, ou só a parte feminina, ou só a parte masculina. Isso aqui é a pétala, embaixo você tem a sépala, né, na flor de Natal, que não, mãe, isso aqui não é uma pétala, né, isso aqui é uma bráctea, né, uma folhinha vermelha aqui, que era uma folha verde, né, sofreu modificações, e ela ficou vermelha, né. Então, hoje, você tem condições de falar, explicar tanta coisa aí para sua família, tantas curiosidades, e uma delas aqui é a raiz, né? Então, você já pode falar, não, a raiz dessa planta é tabular, porque ela tem determinadas funções específicas. Isso é o mais bacana, né? Tem pessoas que acham que, né, a botânica não se aplica na prática como a gente, quando nós estamos falando do nosso corpo, né, o ser humano. Mas você aproveita sim, aproveita muito, tá? Depois aqui, um outro exemplo, né? Raiz respiratória. Nessa parte aqui, desculpa, eu falei errado, tá? Essas aqui são raízes escora suporte. Eu não sei se eu falei respiratórias, tá? Não, estou empolgada que às vezes eu falei. Essa aqui é só para dar sustentação, então não precisa ser a área alagada, pode ser pântano, né? A área onde que o terreno é muito flexível, é mole, para a planta não tombar, essas raízes vão ajudar bastante, tá? Só para voltar aqui, que eu acho que eu falei dessa aqui e vendo a outra, né? Então, as raízes respiratórias ou pneumatófiras, essas sim, elas precisam sair para fora, ou da água, do barro, né? Para conseguir retirar o oxigênio do ar. Então, elas têm adaptações para poderem ficar aqui fora, nessa foto fica bem nítido, né? Elas estão para fora aqui com a pontinha, e nessas raízes aqui, elas têm estruturas especiais que ajudam a puxar o gás, e é isso que nós abordamos aqui nesse tópico. E essa aqui, ó, raízes sugadoras ou austores, são minhas raízes preferidas, porque são, na verdade, plantas preferidas que têm raízes aí interessantes, né? Essas plantas são parasitas, e elas me lembram muito da sala de aula, né? Então, por exemplo, nós temos em sala de aula, muitas das vezes, eu não sei a turma de vocês, tomara que não, né? Mas se tiver, você vai lembrar do danadinho ou danadinha aí.
nós temos algumas ervas de passarinho na escola, ou seja, nós temos alguns alunos que quando você passa um monte de atividade, vamos supor 10 atividades, às vezes esse camarada ou camarada, né, vai deixar uma ou duas, três atividades sem fazer. E vai chegar lá na hora, né, ô fulano, presta seu caderno aí que eu não fiz essa aqui, nem essa, né, tá com preguiça, deu sono, né, então não quis fazer. E então esse aluno, ele desempenha o comportamento da erva de passarinho, onde ele parasita, né, não chega a sugar tudo, mas ele suga alguma coisa do colega. Depois, vocês podem ter, ou já ouviram falar, do aluno tipo cipó-chumbo. O aluno cipó-chumbo é aquele aluno que você passou os 10 exercícios, chega lá na sala de aula, não, me dá o caderno, eu não fiz nada, eu quero tudo e mais um pouco. O que você tiver aí para oferecer que o professor passou, seja geografia, história, biologia, matemática, passa tudo que eu preciso copiar antes do professor chegar, ou, né, durante a aula do professor, ou no intervalo, né, é assim que acontece. Então, esses dois exemplos aqui eu gosto muito, porque a gente tem situações muito parecidas em sala de aula. E aí, quando vocês forem ver a explicação, vocês vão entender, né? Quando eu falo da diferença, erva de passarinho é uma coisa, cipó-chumbo é outra. Por quê? Elas têm uma diferença. Depois aqui, um outro tipo, né, é uma raiz interessante, né, que nesse momento nós estamos precisando de abraços, né, nós estamos numa pandemia, e o que nós mais queríamos é poder abraçar, assim, né, uma outra pessoa, ou a namorada, namorado, ou o pai, a mãe, amigos, né, os colegas aí de escola, né, tios, tias, né, vários aí familiares, que a gente gostaria de fazer isso. Mas, devido à pandemia, nós estamos com algumas limitações, né, onde nós não podemos, né, toda hora visitar, né, toda hora não é o ideal você ir visitar parentes, né, e tudo mais, por causa do vírus que está aí à solta, ou você pode contaminar essas pessoas, ou se elas tiverem, elas podem passar para você. Então, o que se pede é evitar isso para a gente tentar controlar, né, a pandemia. Mas a gente gostaria muito de um abraço, e quando voltar às aulas, todo mundo vai, né, eu acho que vai dar muito mais valor no abraço, ou vai acostumar a ser seco, né, fica longe, ou vai todo mundo se abraçar. Eu fico com a segunda opção, porque eu tô precisando abraçar as pessoas, estou precisando de, realmente, desse carinho, desse afeto, porque isso é muito gostoso e faz a gente se sentir muito bem, comprovado cientificamente. Tá? 13 abraços por dia são fundamentais para a sua felicidade. Bom, e então, só que o problema desse abraço aqui, ó o nome da plantinha, né, essa aqui que está, né, passando, né, as suas raízes, né, ela chama figueira mata-pau, né, então ela está abraçando aqui um tipo de pinheiro, no IF lá tem bastantes, né, cipestres, né, aquelas árvores, né, que a gente fala popularmente aí, pinheiro. Então, esses pinheiros, né, aqui nesse caso, estão sofrendo com o abraço dessa planta, que ela abraça muito, muito, muito apertado. Eu quero um abraço apertado, mas para matar, não, para poder apertar tanto que o sangue não circula nas veias, isso já, não, nem tanto, né? Não é assim que eu quero, não. Mas essa planta, ela faz isso, né? Então, ela estrangula mesmo essa outra planta. E é isso que vocês vão ver aqui nesse momento. Depois vem aqui, raízes subterrâneas. A gente saiu de raízes aéreas e agora nós estamos nas subterrâneas, debaixo do chão. Tem várias pessoas que não sabiam que a cenoura, e no caso que a batata doce não é batatinha, tá? Batata doce. Não sabiam que essas verduras, né, elas são raízes. Você está consumindo uma raiz. Na batata doce não fica tão claro, mas aqui nessa foto aqui da cenoura, fica bem nítido aqui, ó, você vê a raiz, né, a cenoura, né, em laranja como a raiz principal, o axial, e dela parte outras raízes mais fininhas, né, então, é bem interessante isso aqui, é uma raiz falada tuberosa, ela é cheia de substâncias nutritivas, que servem, então, para a nossa alimentação. Depois, raiz aquática, né? Então, eu coloquei a foto aqui de um maguapé, não sei se vocês já viram, mas ele é muito presente em rios, né? Rios, córregos, e no lago aqui de Morrinhos eu fui, e lá tem muitas plantas aquáticas, né? Só que é de uma espécie chamada alface d'água.
O aguapé mesmo eu não lembro de ter visto, mas tem uma outra que fica flutuando, que se acumula bem próximo daquelas ilhas lá que tem lá no meio, ela é alface d'água, né? Se você fizer um corte nesse aguapé aqui no caule, você vai ver que essa estrutura aqui, ela lembra muito uma boia, né? Ela até o formato arredondado, ela lembra uma boia. Você vai ver que por dentro ela é toda porosa, né? E tem ar, para garantir que essa planta, então, ela consiga flutuar. A raiz é toda essa parte escura aqui, olha. É essa parte que é bem, né, é muita coisa, né? Se um dia você pegar, você vai ver que é muita raiz, e para ela conseguir ficar, né, boiando, ela precisa do caule aqui, né, contendo oxigênio, oxigênio não, contendo ar, né. Bom, beleza. Depois vem aqui o caule, né, então a gente fala das raízes, falando dos tipos de raiz, aí vem o caule. O caule lindo e maravilhoso, que também tem palavrinhas mágicas a saber. Não está em negrito, mas eu quero que vocês deem atenção especial a isso aqui, tá? Geotropismo negativo, fototropismo positivo. Por que que lá em raiz aqui é positivo e aqui em caule é negativo? Por que que em raiz fototropismo é negativo e aqui no caule é positivo? Né? Vocês vão ver o quê? Caule cresce para o outro lado, raiz cresce para um, caule cresce para outro, por isso a diferença. Aí vocês vão entender para mim, lê lá e tenta entender o significado disso, tá? As funções, né, então o caule aqui, né, ele não serve apenas para segurar as folhas e frutos, ele também tem várias outras funções que merecem ser reconhecidas e que vocês precisam saber, tá? Bom, depois disso, eu abordo aqui uma outra parte, que é as partes do caule, tá? Vai até aqui. Isso aqui são outras, né, falando da folha e tal, mas esse verdinho aqui, tudo, essas informações que estão aqui, estão falando
Olá, jovens. E aí, professora, sumiu. Eu tô sem internet agora, eu tô usando a internet do cartão, então às vezes vai acabar de novo, tá? Então eu vou falar aqui, vamos ver até a hora quanto que ela aguenta, né? Porque a gente vai abrindo aqui as páginas, né? Como tá gravando, eu não sei como que é o gasto, né, do cartão. Mas eu parei onde quando eu tava falando com vocês que eu nem percebi. Eu tinha mostrado o vídeo 1, 2... Hã? Eu lembro das plantas aquáticas, no máximo. Tá. Beleza. Então, tá bom. Eu, assim, agora eu fiquei perdido, que realmente eu não vi. Assim, oi. Professora, acho que a senhora parou naquela árvore abusiva que lembra relacionamento abusivo, que dá os abraços Sim, nos pinheiros. sim, aquela árvore bem romântica, né? Nosso momento agora que a gente precisa. Me lembrou de relacionamento abusivo. Ter abraço é bom, mas às vezes, né, tem pessoas que aproveitam disso, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Aí, se acabar, depois eu ponho um vídeo né, para vocês, de outra aula, de outra turma, alguma coisa, um pedaço que faltar, mas vou tentar terminar, tá? Deixa eu ver aqui, 23. Vou falar aqui mais. Tá. Depois que a gente termina lá de falar de raiz, né, e eu começo a falar de caule, as partes do caule, eu venho aqui, eu falei foi da raiz, né? Caule eu nem comecei. A senhora parou, a senhora terminou a explicação da árvore, e a hora que a senhora falou assim, muita gente não sabe, mas as cenouras aí caiu. Tá. Então foi no anterior. Tá, as cenouras, nossa, eu já tinha falei muito mais. Eu tinha estado lá na frente. Deixa eu falar aqui. Então, a questão das cenouras, elas são, o pessoal fala que elas são verduras, mas não imagina que não são raízes. Elas são raízes, né, e servem de alimento porque elas têm muita reserva nutritiva. Então, se você olhar aqui, a laranjinha é a raiz axial, a raiz principal. E esses aqui, ó, esses fininhos aqui são as raízes secundárias. Então, fica bem nítido que a cenoura é uma raiz, né, uma raiz, né, do grupo aí axial, que ela é uma dicotiledônia. Aí eu falei da guapé, né, também. Aí vem do caule. O caule eu nem comecei, vocês nem viram, né? Então, olha, no caule, essas palavrinhas aqui, ó, geotropismo negativo e fototropismo positivo, elas são muito importantes também, tá? A gente falou da raiz e no caule, a diferença aqui vai ser que na raiz é geotropismo positivo, aqui é negativo. Fototropismo negativo na raiz, aqui é positivo. Então, vocês vão assistir isso aqui, prestar atenção e tentar entender a diferença. Mas já digo logo de cara, a raiz cresce num sentido e o caule cresce no outro. Tudo vai estar relacionado a isso. Então, depois dá uma olhada aqui nas palavrinhas e tenta entender. As funções, né, tem muitas pessoas que acham que o caule é só para segurar folhas e frutos, mas não, o caule tem várias outras importâncias aqui, funções, que é importante vocês saberem, né, e que pode, né, ter uma pergunta relativa aí nas provas. E aqui do caule, das partes do caule, também é muito relevante, ó, você tem aqui toda a estrutura do caule, tem palavrinhas mágicas, gema apical, gema lateral, né? Então, ó, gema apical, gema lateral, caule, nó, entre nó, outro nó, essas palavrinhas aqui vocês têm que saber. E o que eu abordei, pensei que eu estava falando lá com vocês e não estava, né? É isso aqui, a gema apical, se você cortar a gema apical, você vai fazer com que esse caule, ele abre os galhos. Se sua planta estiver crescendo só para cima, né, e você quiser que ela abra os galhos, é importante você tirar a gema apical. Você tira e ela é forçada a criar brotos aqui e formar novos ramos, tá? Novos galhos. Por exemplo, quem cultiva laranja, né? Não é interessante ter um pé de laranja muito alto. O importante é ele ter galhos, né? Então, ter vários galhos. Deixa eu só
ver o que? Acho que tá com som aqui, um chiadinho. Mas não é ninguém, não. Eu, pelo menos estou escutando um chiado. Bom, depois tem aqui a parte 3. A gente já vai diminuir o tempo. Primeiro foi 20, o outro 13, e agora que está 8 minutos, tá? Então já diminuiu bastante também. Eu estou em ordem decrescente, do maior para o menor. Então, nessa parte aqui, nós falamos dos tipos de caules, né? Então, começa aqui com o tronco. Só de você ver a foto, você já sabe o que é um tronco, já dá para imaginar, né? Mas eu explico e falo um pouquinho. A haste, né, que é um caule verde, né? Então, vocês vão ver aqui também, não é toda planta que tem esse caule verde. Herbáceas tem, né? Outros é muito difícil. O estipe, né? O caule do tipo estipe, né? Então, ó, você está vendo só foto aqui de palmeiras, né? Palmeiras, babaçu, açaí, coqueiras no geral, né? Todos têm um tipo de caule estipe. Depois, aqui o como, né? Então, o como é um tipo de caule que ó, você está vendo, a cana-de-açúcar, bambu. Então, esse caule aqui é muito diferente dos outros que nós abordamos. Por quê? Né? O que ele tem de diferente? Aí vocês vão ver. Depois eu apresento aqui, ó, um caule rastejante do tipo sarmento. Então, não sei se vocês já viram um pé de abóbora, né? Até o nome aqui é complicado de falar, né? Aboboreira, né? Então, olha que interessante. Esses pés, eles crescem rente ao chão. Então, o fruto também, ó, desenvolve no chão, né? Então, isso aqui tudo que você está vendo são caule, né? O prolongamento do caule. Então, vocês vão escutar aqui um pouquinho falar sobre isso. Depois aqui, eu falo do caule aéreo do tipo estolho, né? Então, estolho aqui é um moranguinho, né? Então, o morango, isso aqui é uma muda, e aí desenvolveu um caule, ó, que ele vem até aqui. No meio desse caule, em contato com o chão, ele pode desenvolver raiz, formar as folhinhas, e aqui você tem uma nova muda de morango. Você pode vir, cortar de um lado e do outro, pegar isso aqui e plantar, que é uma nova muda de morango. Eu, como já tive, né, morango em casa, então eu lembro muito bem disso aqui. E sei, nessa foto aqui dá para ver que isso aqui é uma plantação de morango, né? E no caso tem uma lona preta. Essa lona preta aqui é porque os pezinhos de morango eles são baixinhos. E o fruto, se não tiver uma proteção, ele vai encostar no chão. Encostando no chão, micro-organismos, bactérias, fungos podem deteriorar esse fruto rapidinho. Então, lavouras de morango é tudo forrado com lona, tá? Para evitar esse contato. Depois aqui, ó. Depois aqui tem os caules trepadores, né? É aqueles que precisam de uma sustentação para subir, né? Então, se tiver uma madeira, um poste, se tiver um muro, se tiver uma cerca, eles tudo vão começar a usar aquilo ali para subir e ficar em cima e retirar o fruto do solo. É algo interessante. Se não tiver, ele continua no solo. Mas se ele achar uma forma de subir, ele vai subir, né? Ele vai trepar, né? Trepar no muro, né? No arame. Né? Rizoma, né? Então, o rizoma é um outro tipo de raiz que nós falamos quando eu falei de vocês para pteridófitas, né? Então, falei de rizoma naquele momento. E aqui tem também rizoma, né? Então, tem um pé de bananeira e mostrando aqui um rizoma aqui embaixo, né? E depois vocês vão ver a explicação. E essa aqui é muito importante vocês entenderem, ó. Ó a batatinha aqui. Aquela que nós vimos anteriormente como uma raiz é a batata doce. Essa aqui, ó, é a batatinha inglesa, né? Aquela que você faz mais coisa salgada. A batata doce já é doce por natureza, né? Elas são diferentes, tá? Enquanto aquela lá é raiz, essa aqui é caule, tá? Então, por que é um caule? Se você já deixou uma batatinha na geladeira por um bom tempo, você já percebeu que aqui onde tem esses pontinhos escuros, né, esses afundadinhos na batata, desenvolve brotos, né? Então, desenvolve brotos e se você deixar um tempo maior, desenvolve folhas. Ah, mas por quê, professora? É porque isso aqui é um caule, e os brotos só desenvolvem caule. Você não vê broto desenvolvendo na raiz, você não vê broto desenvolvendo na folha, você só vê no caule. Então, esse aqui é um caule, né, que a gente, no caso, utiliza para alimentação, e ele recebe o nome de tubérculo. Aquele anterior era raiz tuberosa. Então, nas provas, eles tentam confundir muito isso aqui, tá? Então, muito cuidado, né, na expressão.
faça uma notação com Mandir. Um outro exemplo de caule, né, nutritivo, aí, usado na alimentação, é o iame, né, um outro produto aí. Depois vem o bulbo, né, então bulbo, nós temos aí como exemplo a cebola, um bulbo simples, o alho, considerado um bulbo composto, depois vocês vão ver por quê, né, então aqui, na verdade, que já fica fácil você ver, a cebola é uma estrutura única, agora o alho, cada dentinho desse aqui é um bulbo, por isso que a gente fala bulbo composto, porque a cabeça de um alho, que ela tem vários bulbos, mas depois vocês vão entender aí, o que é o caule, né, dessa plantinha, onde que está o caule? Muitas das pessoas pensam errado, e vocês vão ver que não é o que vocês pensam, né, a maioria pensa, vocês estavam errados e agora vão começar a entender. Aqui, caules aquáticos, nós falamos do aguapé na raiz, aqui volta os caules. Ó, curiosidade, tá? Isso aqui é uma vitória régia, essa parte de cima que você tá vendo é folha. O caule dela tá embaixo da água, ele é bem fininho, né? E tem raízes, né, que fixam essa planta no solo. Tá? Então, isso aqui por cima, onde que a gente vê alguns sapos, às vezes, é a folha, né, dessa planta. Uma outra coisa, as pessoas acham que pode andar tranquilamente em cima da Vitória Régia. Não, se você pisar aqui, é como se você pisasse numa folha de papel. E aí você vai afundar, tá? Não tem essa história de poder andar aqui em cima. Só pequenos vertebrados conseguem manter o equilíbrio aqui, não ser tão densos, né, tão pesados, e aí eles ficam tranquilos. Nós não, nem criança, tá? Nem bebê, nem criança, nós somos muito mais pesados. Depois vem aqui, Regiane, eu falo algumas... desculpa interromper, Sim. mas você não está apresentando para a gente a tela do seu PC. Caiu a apresentação. Não, eu tô empolgada aqui. Você não fala? Era isso que eu tava vendo. Eu falei assim, ela olha a Vitória Régia. Eu falei assim, cadê a Vitória Régia? Aí. Olha, eu acho que vai acabar a qualquer momento, viu? Só vou avisar vocês. A Vitória Régia aqui, tá? Essa aqui que eu tô falando. A folha tá aqui, o caule tá aqui embaixo, tá? Aí a raiz, tá bom? Desculpa. Tô tão empolgada para falar, para dar o tempo que, né? Deixa eu até dar uma olhada aqui, ver se a internet voltou conectado. Não tem ainda, estou na internet do cartão. Beleza, aí depois eu falo aqui de caules modificados, vocês vão ver espinhos, as gavinhas, né, que são estruturas aí diferentes. E esse aqui, por último, que é um caule verde, o cacto, né? Por que ele é verde? Né? Por que ele sofreu essa modificação? Então, aqui a gente explica um pouquinho sobre isso. E o último vídeo, né, como é ordem decrescente, ele já é 7 minutos, né? Então, deixei pouca coisa aí para vocês verem de vídeos. Mas é importante entender. Acho que nem tem que fazer tanta anotação, né? Assim, acho que dá para entender bem, né? O assunto, acho que vocês já viram em algum momento. Nesse vídeo aqui, eu falo de uma folha completa, tá? Então, é importante vocês entenderem o que é uma folha completa. Todos esses nomes aqui fazem parte de uma folha completa. Sim, caralho, o bagulho caiu, mano. E agora? Acabou a internet dela, né? Agora já era, né, mano? Agora, se ela demorou aquele tudo pra voltar, aí vai demorar pra caramba. E aí, a gente sai? Como é que é? Uai, ela falou alguma coisa no acadêmico? Tipo, se a internet dela acabasse, a aula já tinha acabado, ou podia sair ou não. Oi. Agora, Voltou aí, ó, a gente não precisa sair mais. voltou. Caraca, voltou, mano. Voltou. Agora com a internet chegou. Se não cair de novo, vamos voltar aqui agora. Agora vai.
Não, Deus me livre, tá difícil, viu? Bom, vocês estão vendo a tela, estou compartilhando, né? Nós paramos onde? Folha aqui? Vocês escutaram até eu falar de quê? Que você ia começar a explicar. Eu ia começar a explicar a folha. Então tá ótimo. Não, voltando à internet agora fico mais tranquilo. Bom, folhas, né? Então, aqui, ó, nessa parte aqui, é importante eu coloco aqui o desenho de uma folha, isso aqui é uma folha completa, e é importante vocês saberem cada um desses nomes aqui. O que é um limbo, o que é uma bainha, o que é pecíolo, o que é nervura, tá? Depois a gente vai explicando na videoaula. Aqui um estômato, né, o famoso estômato, né, ajuda aí nas trocas gasosas, então eu mostro ele aqui, falo um pouquinho dele, acho que no próximo vídeo, no próximo módulo, eu devo falar mais um pouquinho dele. Mas, por enquanto, né, a gente só faz uma pequena introdução. Isso aqui é uma foto no microscópio que eu coloquei para vocês verem e entender que o estômato é real, que ele é verdadeiro, não é um desenho só. Ele foi inspirado, né, o desenho foi inspirado numa coisa real, né, vista ao microscópio. Depois tem aqui, ó, folhas, né, a folha, ela não tem só a função de fotossíntese, né, ela tem várias outras funções a saber. Então, a planta, ela é responsável pela transpiração, pela gutação, pela respiração, e aí a mais famosa fotossíntese. Uma coisa que eu gosto de falar muito a planta, ela nunca para de respirar, tá? Então, a respiração dela é 24 horas. Ela não para de respirar para realizar a fotossíntese. Tem pessoas que acham que a fotossíntese é na parte da manhã e a respiração é à tarde. Não, tá? A fotossíntese, ela depende da radiação do sol, né, para começar o processo. Tem uma parte da fotossíntese que é no escuro, mas o início do processo sempre depende da luz. A respiração, ela vai acontecer ao mesmo tempo que a fotossíntese está acontecendo, ou se não tiver fotossíntese, ela está lá, firme e forte, porque a planta nunca pode parar de respirar, assim como nós. Nós não paramos de respirar quando estamos nos alimentando. A planta é a mesma coisa, né? Ela também não para. Então, a respiração é 24 horas. A fotossíntese, o início do processo, ele acontece com iluminação solar. Tem uma fase chamada da fotossíntese, fase de escuro. Vocês devem ter visto lá no primeiro ano, né? Em reações metabólicas, né? Se não viram, depois dão uma procurada, uma olhada lá no livro de biologia que tem. Então, fotossíntese tem duas fases, uma clara e uma escuro. Então, a fase claro, para começar o processo, precisa de luz. A fase escuro, não. Tá? Então, quando a gente fala que a fotossíntese ela não acontece o tempo todo, é essa fase, esse início do processo dela, que depende de iluminação, tá? Bom, falado sobre isso, terminando isso, nós temos aqui, não sei se vocês observaram, lá no IF, na entrada, né, do IF, ali, onde fica as salas de aulas, tem um IP amarelo. Lembra do IP? Aquele IP, tem dia que você olha para ele está assim, sem folhas, né? Quando ele está em floração, é basicamente as flores que você vê, folha, caiu tudo, sumiu. Então, é uma característica daquela árvore perder as folhas em determinada época do ano, né? Para poupar a transpiração, né? Então, isso, quando a árvore, o vegetal, ele tem essa capacidade de perder as folhas, ele recebe o nome, que é caduca, né? Então, perde a folha durante uma determinada época do ano. E quando aquele vegetal mantém as folhas durante todo o ano, nunca cai, né? A laranjeira, uma dessas, nunca cai as folhas, né? Elas podem adoecer, outra coisa. Mas cair não cai, não é a tendência natural, a não ser que o pé esteja doente. Então, essas folhas já recebem o nome de perenes, ou árvore, né? É uma árvore perene, não, é uma árvore caduca, tá? Então, são definições aqui que eu coloco para vocês, que é interessante saber. Aqui, adaptações das folhas, né? Então, algumas folhas, né, podem se transformar em gavinhas, outras folhas podem se transformar em espinhos, e essa estrutura aqui do espinho, ela pode aparecer no caule. E essa gavinha, ela pode ser tanto modificação da folha quanto do caule. Se você aproximou de um pé de maracujá ou uma parreira, e você viu esse fiozinho enovelado, se você coloca o dedo aqui, você vai perceber que ele enrola com facilidade no seu dedo, justamente procurando um apoio, né, uma fixação para ele tentar subir.
Porque são árvores, assim, que elas não têm um caule espesso, grosso, né, e resistente, então elas precisam de um suporte. E aí elas vão traçando essa gavinha para procurar alguma coisa para se sustentar. Então, se vocês chegarem próximos de um maracujazeiro, uma parreira, procura a gavinha para vocês verem, coloca o dedinho lá para vocês perceberem, é muito engraçado, enrola assim, fácil no seu dedo. Depois, outras adaptações das folhas, né, então, brácteas, né, que são folhas coloridas, a gente falou isso aqui na aula de sábado, né, eu falei das folhas, né, que sofreram modificações e são coloridas, e aqui a gente reforça como uma adaptação da folha, tá? Então, esse aqui é a flor de Natal, também chamada bico de papagaio, antúrio, né? Vamos lá. Depois eu falo aqui, ó, volto a falar da cebola, né? Porque essa parte aqui, vocês vão ver que essa parte comestível aqui, são folhas modificadas. E além dessas folhas, a cebola tem outras folhinhas verdes, né? Que ficam aqui na parte de cima. Então, é muito curioso saber, você está comendo a cebola, o que eu estou comendo? Você está comendo folhas. Né? E aí, cadê o caule dela? Se você está comendo folhas, cadê o caule? Né? É isso que vocês vão ver na aula. Cadê o caule da cebola? Ela tem caule. E aqui, ó, uma adaptação, né, de plantas carnívoras, né? Como que elas aperfeiçoaram para poder pegar alguns insetos, né, na natureza? Então, essa tipo aqui de carnívora, né, também falar de insetívora, porque essa se alimenta também de insetos, né, ela é verde porque ela realiza fotossíntese também, mas ela complementa a sua dieta com pequenos animais, né. Então, a adaptação dessa aqui foi justamente, né, desenvolver uma característica de fechar, né, ela consegue fechar, né, suas folhas, né, então, é uma adaptação que essa folha tem, fecha e segura, né, essa vítima, né, aqui dentro. E aqui esse inseto vai morrer e ela vai jogar substâncias para digerir esse inseto, né, e se alimentar. Aqui um outro caso de uma outra planta carnívora, essa aqui está cheia de tentáculos, e nesses tentáculos tem estruturas aqui que parecem gotinhas. Deixa eu ver, alguém mandou alguma coisa aqui? As carnívoras usam enzimas para digerir, sim. Elas produzem... Deixa eu só aumentar aqui. Elas produzem substâncias digestivas e elas lançam nessa vítima aqui, por exemplo, esse inseto aqui. E essa secreçãozinha vai decompor aos poucos esse inseto, né? É uma coisa que acontece de amanhã para amanhã, ela já digeriu e alimentou ele. Não, isso pode demorar um bom tempo, porque são pequenas porções de substâncias que são jogadas, né, e aos pouquinhos ela vai absorvendo isso aí. Ela não precisa comer, ela não é igual um animal que precisa comer um inseto toda hora, né, ou todo dia. Então, ela vai usar esse inseto só para complementar alguns nutrientes, até porque ela realiza a fotossíntese, tá? E essa aqui, ó, nos tentáculos, ela tem uma cera, né, uma substância grudenta. Então, se um inseto pousar, que geralmente elas soltam um odor agradável, que atrai, né, os agentes polinizadores, e quando eles pousam aqui, né, em busca do néctar, eles acabam ficando com as patas presas nessa estrutura grudenta aqui, nessa substância. E aí o vegetal, né, no caso aqui, ele enrola, né, para poder alimentar desse inseto. Ah, isso aqui é uma outra curiosidade que é bem interessante, né, relacionada às folhas. Beleza. Então, são esses vídeos, ó. Então, foi em ordem decrescente de 20 minutos, 21 minutos, depois 13, depois 8, depois 7. Não é muita coisa, é algo tranquilo para vocês verem, né, e compreender, e, né, o assunto é muito fácil. O assunto é mais demonstrativo, né, do que só o início, que tem algumas palavras novas, né, de tecidos. Tecidos é mais puxado. Mas a parte raiz, caule e folhas é muito tranquilo, muito tranquilo. Depois vem aqui, atividades, né? Então, atividade eu deixei aqui para a gente encerrar nosso trimestre, né? Tranquilos, né? Mais felizes, né? Encerrar a biologia, eu coloquei joguinhos aí para vocês. O jogo da forca, né? Que é aquela mesma forma que nós trabalhamos na aula passada, né? Quem já fez, retrasada, né? A do sábado foi a fotinha da flor, na retrasada, a gente colocou. Então, você vai colocar, tentar jogar, né? Tem a pergunta aqui, você vai colocar as palavras, vai marcar as palavrinhas aqui, e aí você tem que tentar acertar. Você vai ter que adivinhar em
cada tentativa, 3 palavras. Então, você acertou a primeira palavra, vai estar, né, marcando, faça a segunda, né, você tenta a segunda, a terceira, deu. Deu as 3 palavras, aí você encerra a primeira tentativa. E aí depois vem a segunda e terceira, são 3 tentativas, cada tentativa com 3 palavras. Eu não coloquei acento, tá? Muitas palavras estão no singular, então presta atenção nisso. Não tem C cedilha, não tem tio, tá? Nem acento circunflexo. É tranquilo também, né? Isso aqui você pode tentar as 3 vezes, porque o programa está configurado para maior nota. Então, você tem a fazer na primeira, segunda ou terceira tentativa, não tem problema. E depois vem a atividade que das palavras cruzadas, né? Que você vai tentar jogar aí, clica lá no ícone. E aparece aqui, ó, bem bonitinho, a cruzadinha para você tentar marcar. Coloquei 12 palavras, tá? Então, 12 palavras para você tentar acertar. Né, você tenta completar aí bonitinho. São 2 tentativas, a cruzadinha eu deixo menos. 2 tentativas, e cada tentativa são 12 palavras. E se você terminou uma e quiser fazer a outra, pode fazer. As perguntas vão alterar, tá? Bem de boa. E são essas as atividades. Assim, básico que eu coloquei foi isso. Não tem mais nada. Vocês querem perguntar alguma coisa? Está tranquilo? Tá tranquilo. Desculpa pela falha da internet aí, tá? Acontece, né? É difícil. Por isso que eu já estou deixando aí 3, né? 2 tentativas, porque eu sei que acontece. Alguma pergunta, algo que vocês queiram comentar? Não, por enquanto não. Não? Então, tá bom, fico feliz. Todos colocaram o nome no chat lá? Nome e presença? Quem não colocou, coloca para mim. Colocou, né? Então, Débora Gomes. Débora, você tem alguma dúvida? Não, para mim tá tranquilo também. Ótimo. Diego? Não, dúvida nenhuma por enquanto. Beleza. E o Henrique? Não, nada. Nada. A Isabel, que nunca vai desistir, né? Firme, forte, isso aí, Isabel. Sim, tô sem dúvida também, professora. Beleza. Ó, o seu círculo tá pretinho aqui, ó, nem aparece para nós, tá vendo? Porque você falou, suou algo aqui. Eu olhei aqui nos desenhos, por isso que eu gosto que põe o nome no chat. Porque não aparece nada que, se eu fosse olhar pela figura, não daria para saber quem que era. Que eu coloquei a foto preta. Ah, tá. É luto ou não? Só porque você não quer mesmo? Não, não é luto, não. É porque eu queria tirar minha foto e não tinha outra foto para colocar. E eu peguei e coloquei essa foto preta. Baixa uma fotinha de uma flor, qualquer coisa, um bichinho, coloca aí para nós. Vou baixar. Não ficar preto, porque você sumiu aqui, ó. Não dá para na tela, ó. Não tem a letrinha. Só para a gente saber, né? Ah, lá, a Isabel tá ali. Caio, alguma dúvida, Caio? Não, professora, não, tá tranquilo, só tô acompanhando aqui o diagnóstico aí. Tá certo, Caio. Ok, tá? E se tiver alguma pergunta, o Caio é uma pessoa que eu acho legal, ele manda muita pergunta, né? Depois para mim, pergunta, questiona, é sempre bom, tá? Tá tentando ajudar, viu, Caio? Leandra, alguma dúvida, Leandra? Não, tá tranquilo, por enquanto. Que ótimo. E a Natália? A Natália escreveu aqui. Não, de boa, até agora, que bom. Na hora que vê os vídeos, que aí às vezes vocês assustam. Não, tô brincando. O vídeo tá muito tranquilo, esse assunto é muito fácil. A primeira parte que eu falei para vocês, aquela que vocês já vão deixar anotadinha lá pro Enem, aquele esqueminha, que ela é mais, né, com nomes mais diferentes, mas também não tá tão complicado, só tem nomes diferentes. Ok, se não tem dúvida, se tá tudo tranquilo, eu agradeço a paciência de vocês, me desculpa, né? Sábado nós tivemos problema, mas o problema foi meu mesmo, que conectei outra câmera aqui e o computador não está dando certo. Agora, de hoje não foi eu, tá? Hoje foi a internet mesmo que caiu, e aí complicou. Eu usei todo o cartão aqui do celular, mas aí ela voltou a tempo, graças a Deus.
O que eu falo para vocês agora, essa é a nossa última aula, né, desse trimestre, e eu quero aproveitar aqui para dizer que foi muito bom trabalhar com vocês, a gente não estava da forma presencial, a forma que eu queria, mas, assim, desde o primeiro dia que eu entrei na sala de vocês, assim, eu me simpatizei com vocês, né, a gente começa já a desenvolver um carinho, e eu fico muito feliz quando eu venho aqui e tenho vocês. Não é todo mundo? Não importa, né? Vocês estão aqui, né? Isso faz toda a diferença para mim, né? Isso me motiva, né? Eu fico mais alegre de ter vocês aqui e fico empolgada, né? Na hora de falar e conversa. E isso é bom. Então, eu desejo para vocês, olha, um Feliz Natal, né? Um Natal abençoado, em família, em paz, tá? Cuidado com aglomerações, tentem não sair, né? Minha jovem, toda vez ela dá uma parecida, falar eu fico muito feliz. Então, tomem muito cuidado, porque nós estamos em... olha, Diego, ei, minha jovem, bom demais ver você também. Nós estamos num momento muito complicado, o vírus, agora que o negócio está aumentando mesmo, está feio, a vacina está vindo, né? Não sei se vocês viram no jornal, mas estão aí, ou começa em janeiro, ou começa em fevereiro, importante é começar logo, porque primeiro são os idosos, né, tal, até tentar chegar na gente, mas já vai ajudando, né, já vai melhorando. Aí, meu jovem, assim é bom, ó, olha, é muito bom vê-los. Então, isso é muito importante, essa vacinação, eu estou muito feliz, né, por isso, mas eu estou rezando para que aconteça o mais rápido possível, em dezembro, que o governo aí se acerte, nem pare essa, né, discussão aí, e a Anvisa aceite essas injeções agora em dezembro para melhorar. Então, eu desejo para vocês um Natal abençoado, um ano novo, assim, muito tranquilo, muito em paz, né, e que esse 2021, né, a gente vira a página, foi um ano muito complicado, que a gente deixe de lado e comece em 2021, assim, sensacional, com aulas presenciais, no início não, né, à medida que estão falando em março, né, no princípio, se tudo correr bem, a vacinação acontecer em março, nós estaremos presentes. E, assim, eu peço que seja um ano bom para a família de vocês. Tem muitos alunos que estão passando por depressão, muitos alunos que estão com problemas financeiros, muitos alunos que estão com problemas, né, emocionais, problemas familiares, né, de ficar o dia inteiro tendo problema com os pais, problemas, né, com os irmãos, né, e tudo mais, estão com saudade, né, muitos com saudades. Então, eu espero que 2021 a gente possa passar, né, a borracha em tudo que está acontecendo esse ano e a gente começar um ano incrível e maravilhoso, tá, meus jovens? Então, olha, tudo de bom para vocês, né, no Natal, no Ano Novo e no ano que em breve se inicia, um ano muito melhor, tá? Um abraço gigante para vocês, muito beijos para vocês, fiquem com Deus, né, o melhor, desejo sempre o melhor para vocês, vou rezar por vocês, né, com certeza. Então, obrigada, né? Obrigada. Também, professor, para você também, beijos. Obrigada, Diego, beijão, tá? Obrigada. Vai dar certo, um dia a gente faz um churrasco, vai dar certo, confia. Eu acho que é você que tá devendo um almoço na sua casa, né? Não tem nada a ver com isso, não. Assim, falou que todo mundo ia na sua casa, que você ia preparar um dia especial. Eu não lembro de ter falado isso, não. Eu lembro. Não. Tá bom, tchau, Natália, tchau, Isabel, obrigada aí, né? Tenham todos uma ótima semana. Tchau, Débora, né? O Diego, falei tchau. Tchau. Tchau, Henrique. Tchau. Tchau, Henrique. Tchau, Caio. Tchau. Tchau, tudo de bom.